abrir sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo é o de número 3. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3. Nós vamos refletir na palavra do Senhor nesta noite, neste texto. Eu quero convidar você que está na sua casa, pegue sua Bíblia, irmãos. Vamos ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra. Eu acredito que Jesus, nessa noite de sexta-feira, Ele quer falar conosco. Diz-nos assim o texto sagrado, versículo 8 do capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes da onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Eu quero ler novamente. O vento assopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes da onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Outra tradução diz: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero refletir nesta palavra junto com você, meu querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando nesta noite. Me chama a atenção este texto sagrado, porque João vai escrever, e João vai com muita clareza descrever a obra de Jesus. Ele vai falar a respeito da deidade de Deus, ou de Jesus Cristo. Ele vai escrever por diversos capítulos demonstrando que o filho de Maria, aquela jovem que concebeu do Espírito Santo, e também filho de José, não era um menino qualquer. Ele vai demonstrar que ele era o próprio Deus, o próprio Verbo que havia se tornado carne e agora veio habitar entre os homens. Mas me chama a atenção o ministério de Jesus, porque Jesus, em toda a sua trajetória ministerial, ele não teve por um sentimento de falar somente de si. Ele não teve por um sentimento de demonstrar somente que ele era a grande promessa esperada. Ele não teve por sentimento em momento algum usurpar, e Paulo escreve isso à igreja de Filipos, dizendo que mesmo sendo Deus, ele não usurpou de ser igual a Deus. E Jesus, no seu ministério, ele falou de algo que nós precisamos refletir em nossos dias. Ele falou sobre a pessoa do Espírito Santo. Nos últimos dias, Deus tem me despertado sobre nós refletirmos sobre isso. Quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós não estamos falando de uma força ativa, nós não estamos falando simplesmente de algo que alguém inventou. Nós estamos falando de uma doutrina bíblica. Uma ordenança que o próprio Deus, ele deu para que nós conhecêssemos o Espírito de Deus. E me chama a atenção porque quando nós vamos na teologia estudar, refletir sobre isso, a matéria que fala sobre a pessoa do Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, se chama pneumatologia. A palavra pneuma significa vento. E quando nós vamos estudar, vamos refletir sobre essa palavra, na sua origem, no hebraico, a palavra pneumatologia tem a ver com vento, ou seja, o estudo da doutrina do Espírito Santo. Porque o vento é uma das formas que a Bíblia ela usa para poder descrever o Espírito de Deus. Mas quando nós vamos refletir sobre isso, muitas pessoas estão como que deixando o Espírito Santo de lado. Muitas igrejas deixaram de pregar e substituíram a doutrina do Espírito Santo dos teus púlpitos pela doutrina da prosperidade. Muitas igrejas abandonaram a doutrina do Espírito Santo para falar da doutrina do coach, da doutrina e do sentimento e do ensinamento chamado de workshop, chame do jeito que você preferir. Mas eu venho aqui refletir nessa noite que nós precisamos rever os nossos conceitos em relação à palavra de Deus.
Agora Jesus fora questionado. Me chama a atenção aqui porque Jesus não foi questionado por um homem qualquer. Jesus não foi indagado por um homem qualquer. Ele foi indagado por Nicodemos, que era fariseu. Fazia parte de um grupo seleto de homens que eram estudiosos da lei de Israel e eram também responsáveis por resguardar e fazer com que a lei de Israel ela se cumprisse. Não se falando somente dos 10 mandamentos que nós conhecemos em Êxodo, capítulo de número 20. Mas eles eram responsáveis por falar de toda a lei. A história vai dizer assim que existiam aproximadamente 613 doutrinas ou dogmas ali relacionados. E aqueles homens sempre ficavam em observância a isso. É por isso que nós vamos, por vezes, ver Jesus combatendo o farisaísmo, combatendo o fato de que aqueles homens só estavam preocupados com costumes, com coisas humanas. E o que está acontecendo nos nossos dias é algo parecido. Robert, por quê? Porque as pessoas deixaram de falar do Espírito Santo, da sua atuação, da forma com que ele age na igreja, para poder falar das coisas deste mundo, porque parece que move mais o ego das pessoas falar em carro, em casa, falar em algo que nós podemos possuir aqui. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, nós podemos comprar coisas neste mundo, nós podemos absorver, nós podemos herdar, nós podemos alcançar coisas neste mundo, mas não existe nada como nós termos uma vida sincera, íntegra e de intimidade com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele atua na igreja, ele opera na igreja, ele faz em nossos dias, e o grande problema é que a sociedade e a igreja moderna deixou de acreditar nisso. Robert, tem base? Tem. Nós sentimos no meio da igreja um saudosismo religioso. Robert, o que é isso? É um sentimento que as pessoas só falam que Jesus fez, que Jesus operou, que Jesus curou, que Jesus ele fazia. Mas eu vim aqui nessa noite lembrar, você, ele é o mesmo, ele atua, ele faz, ele batiza no Espírito Santo, ele convence o pecador do pecado, ele faz com que aqueles que estão atribulados e angustiados sejam consolados, porque essa é a funcionalidade da pessoa do Espírito Santo. Só que agora Jesus fora questionado por Nicodemos, e o texto vai dizer assim, que Nicodemos ele foi ter com Jesus. E ele falando com Jesus, ele falou assim: como que vão ser aparentes e como que podem ser evidenciados os sinais que o Senhor tem feito? Por que que esses sinais, eles são tão observados com clareza pelos homens? Jesus então lhe respondeu, e Jesus enfatizou e usou a expressão: na verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Perceba uma coisa, Jesus estava usando essa expressão, porque ele estava dizendo veementemente: eu quero dizer para vocês, que se o homem não nascer outra vez, se ele não tiver um encontro com Jesus, para um novo nascimento, ele não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos ficou encabulado, porque eu fico pensando, imagina alguém dizer para mim, com 27 anos, que eu preciso nascer outra vez, e eu dizer assim: isso é humanamente impossível, nem tamanho para isso eu tenho mais. Porque foi isso que Nicodemos pensou, foi essa reflexão que ele teve naquele momento: como que eu vou nascer outra vez? E Jesus lhe respondeu, ele falou assim: se alguém quiser nascer outra vez, um homem sendo velho, ele precisa nascer da água inicialmente. E depois Jesus continua dizendo assim, ele precisa nascer do Espírito. Jesus estava fazendo duas afirmações. Quando a Bíblia vai falar nesse contexto de água, fala de purificação, fala de limpeza, fala de extração. Por isso que o batismo ele é feito em águas por imersão completa do corpo. E nós, a Igreja Assembleia de Deus, defendemos isso, porque ali é a simbologia de um elemento que vai purificar
purificar o homem. Robert, a água lava? Não, a água não. Mas o poder do Espírito Santo que opera nos corações faz com que o homem que antes estava distante, afastado, longe da presença de Deus, agora ele seja alcançado pelo poder da salvação. Me chama a atenção porque posteriormente Jesus diz, mas não adianta nascer só da água. Porque só entrar na água, irmão, é só tomar banho. Mas nascer da água e do Espírito. Porque aqui ele estava falando do poder, da capacidade que a terceira pessoa da Trindade tem a capacidade de operar na igreja. O que é, Robert? É arrependimento de pecados para salvação, é mudança de vida. Robert, essa mudança ela acontece instantaneamente? Nem sempre. Porque logo após haver esse processo do Espírito Santo convencer o homem, uma vez convencido e alguém se aproximando de Jesus, ele entra num processo chamado santificação. Processo esse que só vai terminar no dia do arrebatamento da igreja, no dia da morte individual deste ser. E Jesus então vai continuar aqui dizendo, e Jesus diz assim, porque o que acontece, Nicodemos, é o seguinte, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus falou assim para ele, porque Jesus possivelmente percebeu o espanto que Nicodemos ele ficou, porque quando nós falamos das coisas espirituais às pessoas, vocês já pararam para ver que as pessoas não acreditam e ficam surpresas? Se alguém passa na porta da igreja num dia de culto, aonde nós percebemos uma ação sobrenatural, e tem alguém falando em línguas estranhas, alguém fica com o olho estatalado e fala assim, ficou tudo doido naquela igreja. Porque as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. E agora vamos entrar no texto que nós lemos. O texto diz assim, olha aqui que Jesus diz, não te maravilhes em ter dito eu, necessário vos é nascer de novo. Aqui me chama a atenção porque Jesus faz uma afirmação, ele diz assim, ó, o vento. Aqui ele estava fazendo aqui uma expressão comparando o vento à pessoa do Espírito Santo, e ele diz assim, o vento assopra aonde quer. E ouves a sua voz. Robert, me explica isso, eu vou explicar. A Bíblia, quando vem falar de vento nesse momento, ela está falando da pessoa do Espírito Santo. Ela está falando da pessoa do Espírito Santo que age, que opera, que intervém, que faz grandes obras no meio do seu povo, no meio da igreja. E eu não estou falando aqui somente quando nós estamos reunidos. Nós estamos falando também porque o Espírito de Deus, ele opera de forma individual. Robert, tem base, tem formas de nós explicarmos isso? Tem. Atos capítulo de número 2, me chama a atenção, porque o texto é enfático ao dizer assim que os discípulos estavam reunidos fazendo o quê? Orando, clamando a Deus, pedindo ao Senhor que cumprisse a promessa. Que promessa era essa? A promessa que Jesus foi, e Lucas relata isso no capítulo 14, dizendo, eu vou para o Pai. Jesus diz, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos ensinará o caminho. Me chama a atenção porque quando eu olho para isso, em Atos agora isso vai se cumprir. Os irmãos estavam orando, o texto diz, aproximadamente 120 irmãos estavam como que reunidos no cenáculo. Eu sempre que vou falar desse texto, eu não consigo passar por ele sem fazer uma expressão. Fico eu pensando naquele dia e tendo a impressão quando eu chegasse no cenáculo e 120 pessoas orando e clamando, e eu fico pensando em Pedro, porque Pedro tinha essa audácia de falar, de demonstrar o que ele estava sentindo, e ele falando assim, Senhor, eu abandonei a pescaria, eu deixei tudo, e eu quero te pedir, ó Pai, cumpre em mim a tua promessa. Mas eu também não posso me esquecer de Maria, mãe de Jesus, que estava naquela ocasião, e possivelmente aquela mulher, ela clamava, e clamava ardentemente, porque ela queria, ela precisava de um conforto da parte de Deus, e no teu coração, quem sabe, eu quero falar isso, ela dizia assim, Pai, ela dizia assim, Jesus, ouve a nossa oração, Jesus cumpre a promessa, faz o que o Senhor disse que faria, porque eu não aguento mais, eu perdi o meu filho Jesus, e nós precisamos do Espírito Santo para prosseguir.
Fico pensando eu nos demais discípulos. Os outros 10 que estavam ali, porque Judas já não estava naquela ocasião, e eles clamando e pedindo ao Senhor que fizesse algo em favor da vida deles. Sabe o que eu paro aqui para dizer? O grande problema dos nossos dias é que nós contamos os problemas para todo mundo, e nós nos esquecemos que existe o Espírito de Deus, que ouve a minha, ouve a tua oração, e Ele intervém nas nossas vidas. É isso mesmo, Ele intervém, Ele faz, Ele age, Ele opera, e não há quem o possa parar, quem o possa fazer. Mas me chama a atenção porque o texto diz assim: o vento assopra, e ele assopra onde quer, e ouves a tua voz. Os irmãos agora estavam orando, e o texto diz, e eles estavam reunidos e orando ao Senhor, quando de repente sobreveio um som, porque aqui o texto vai dizer e vai falar a respeito disso. Todas as vezes que nós chegamos em um lugar, principalmente se for em uma serra, ou na ponta de algum lugar, nós ouvimos o barulho, o som que o vento faz. Uma outra característica do vento, ele causa sensibilidade. Robert me explica isso. Quando nós chegamos dentro de um lugar, nós estávamos num lugar quente, agora nós chegamos num lugar fresco, e o vento ele passa por nós, nós sentimos isso na nossa pele. Robert, o que é isso? É o Espírito Santo como que causando sensibilidade. É aquele tipo de pessoa, como Paulo, que antes era Saulo, e antes de ter um encontro com o Espírito Santo, ele era um. Mas quando a voz do Espírito foi até ele, falou no coração dele, ele se tornou outro homem. Um homem sensível, um homem sensato, um homem que amava a causa do mestre. E uma outra característica que eu percebo no vento, porque ele sopra onde ele quer. Nós não podemos conter e querer desviar o vento. Robert, o que é isso? Esse tempo para trás, o presidente do país queria até ensacar o vento, né? De tanto que a observação foi grandiosa. Mas isso não existe, irmãos. Nós não controlamos a força do vento. Nós não conseguimos dirigir o vento para onde nós queremos, porque o texto é enfático ao dizer: o vento ele assopra onde ele quer. Por isso que nós não podemos querer parar a voz do Espírito de Deus. Não há ninguém que conseguirá parar o Espírito Santo de falar com a igreja e que a palavra do Senhor ela seja proclamada. Robert, existe base bíblica? Existe. Atos capítulo de número 8. Eles tentaram parar a voz do Espírito Santo. O texto vai dizer assim que Saulo, ele consentiu que homens morressem, que homens fossem perseguidos. Aqui, o diácono Estevão já havia sido apedrejado em praça pública. E alguém certamente pensou assim: nós vamos fazer com que esse povo pare. Mas o vento do Espírito de Deus, que não pode ser parado, não pode ser contido, ultrapassou aquela barreira. E agora o texto vai dizer assim que Saulo havia consentido, mas Deus levantou um homem chamado Filipe. Filipe foi até Samaria e ele começou a pregar veementemente. A presença do Espírito era com ele. E pessoas se achegavam a Jesus em Samaria. Robert, o que é isso? Antes da atuação do Espírito Santo, os samaritanos não eram alcançados, mas agora que o Espírito de Deus estava sobre a vida de um homem que proclamou o Evangelho, que proclamou as boas novas, o vento do Espírito de Deus assoprou naquela ocasião e ninguém o pôde parar. Só que me chama a atenção, porque o texto vai dizer assim que não se sabe de onde vem e não se sabe para onde ele vai. E assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Me chama a atenção porque em Atos capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer que Filipe foi até aquela cidade. E quando Filipe chegou naquela ocasião, olha aqui, irmãos, perceba isso nessa noite. Filipe pregou. Ele falou do poder de Deus, mas quando ele estava ali, um homem mágico, um feiticeiro, começou também a agir. O nome dele era Simão. E por causa daquela ocasião, as pessoas ficaram como que divididas naquela situação. Robert, o que é isso? É o que nós estamos vendo nos nossos dias. Um grupo de pessoas que estão aí pregando um evangelho místico. Porque aquele homem era assim.
Ele era um homem que pregava sobre ou anunciava sobre magia, misticismos, coisas que não se entendiam. Igual a gente vê nos nossos dias. As pessoas estão como que complicando o que Deus não complicou. Robert, o que é isso? Estão como que fazendo como se o Espírito Santo fosse inacessível, fosse acessível somente a um tipo de pessoa e o poder estava nele. Mas eu vim aqui dizer para você nesta noite, o Espírito assopra onde Ele quer e Ele pode soprar na tua vida nesta noite. Você pode ser batizado no Espírito Santo aí na tua casa, ouvindo este culto. Não importa o que tenha acontecido na tua vida, o Espírito de Deus continua a atuar na igreja. Só que as pessoas desacreditaram disso. Muitas pessoas já não acreditam mais que há batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas não acreditam mais que o Espírito de Deus, ele separa a pessoas para o ministério. Robert, o que é isso? Pessoas que se auto-intitulam obreiros sem serem. Teve um desconforto na igreja, ele vai para outra. Sai membro, chega lá, já é missionário, é missionária, é mercenário, irmão. Porque me chama a atenção, a igreja primitiva, eles tinham um sentimento tão grandioso, um desejo tão grande de se envolver com a terceira pessoa da Trindade. Que livro de Atos, a Bíblia vai dizer assim, ó, e aprouve ao Espírito Santo apartar a Saulo ou a Paulo e a Barnabé para a obra que Deus havia os constituído. Sabe o que é isso? Deus continua separando pessoas para a tua obra. Nós não precisamos forçar o ministério, nós não precisamos querer passar por cima de ninguém, nós não precisamos querer ultrapassar a barreira antes do tempo, porque o tempo de Deus na nossa vida chega, o tempo de Deus, Ele nos levar onde Ele nos quer, vai chegar. Robert, mas o fulano não me vê. Mas o Espírito de Deus, Ele te vê, Ele te sonda, Ele sabe o que você tem feito, e Ele sabe tudo. E me chama a atenção, porque essa ocasião, irmãos, ela segurou, ela como que inibiu. Parecia que Filipe, ele ficou meio que apreensivo com aquela situação. Só que o Espírito de Deus assopra. E a obra que Deus tinha era maior do que uma simples obra de alguém levantar a mão e aceitar o Senhor Jesus. O que Deus queria fazer era uma obra magnífica. E Deus então continua aquela obra. Posteriormente, e agora eles perseguiam a igreja crescia. Eles prendiam os apóstolos, a igreja orava e a igreja crescia. Os irmãos estavam em casa orando e pedindo, porque Pedro havia sido aprisionado. O Espírito de Deus, ele foi, interviu na situação, porque o Espírito de Deus assopra onde quer. Capítulo 10 de Atos. Pedro agora tem uma visão e vai até a casa de Cornélio. Isso me chama a atenção, irmãos. Porque Pedro, quando chegou naquela casa, ele pensou que estava chegando apenas na casa de um homem bonzinho. Mas Deus tinha uma obra de salvação e Deus tinha uma obra de capacitação na vida de Cornélio e das pessoas que estavam ali. Robert, me explica isso. Pedro chegou, Pedro teve uma visão do céu, que nós já ouvimos sobre isso. E quando ele chegou na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou. Pedro falou assim: põe-te de pé, porque eu sou homem que nem você. Quando ele estava ali naquela ocasião, o texto vai dizer que quando Pedro ele começou a proferir a palavra de Deus, Cornélio, os seus vizinhos e todos que estavam no culto naquele momento foram batizados com o Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o Espírito de Deus, ele continua a soprar. Nós não precisamos marcar dia, nós não precisamos marcar hora. Ele faz na hora dele, ele opera na hora dele. É por isso, irmãos, que eu fico refletindo sobre isso. E existem dias que eu falo: Jesus, está difícil. Esses dias mesmo eu estava indo para casa, e eu estava dentro do carro, e quando eu estava a caminho, do nada eu comecei a chorar, eu comecei a sentir algo diferente. Eu falei assim: Deus, o que está acontecendo? E a presença do Espírito Santo estava comigo naquela ocasião. Sabe o que significa isso? Nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar de pregar, de falar da pessoa do Espírito Santo. E quando Pedro fez aquilo ali,
anunciou a palavra, pregou o evangelho naquela casa. Posteriormente ele é indagado. Posteriormente Pedro foi indagado pelos demais apóstolos, e eles disseram assim, que aquela ocasião ele não era judeu, como que ele estava pregando, ele estava ali numa casa onde eles não eram judeus. Aí Pedro foi contar o que havia acontecido. Pedro falou assim, capítulo de número 11 do livro de Atos. Quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio. E eu lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou-vos com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem eu era para que pudesse resistir ao Espírito de Deus? E eu já estou encerrando. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que está neste momento através das redes sociais acompanhando este culto de mocidade, eu quero dizer para você, jovem, nós precisamos almejar a presença do Espírito de Deus. Nós precisamos almejar sermos cheios da presença de Deus. Robert, mas porque tem gente que quer padronizar a forma de Deus agir, quer padronizar a forma do Espírito Santo operar. Já disseram que o Espírito de Deus ficou lá para trás, para a igreja, para a era da igreja primitiva. Isso é uma mentira. Ele fez e Ele faz e Ele fará até o arrebatamento da igreja. Turimidecácia nébia, xerimicante, oramandagassuri miandagai. Como nós almejamos, como a igreja precisa almejar a presença do Espírito Santo de Deus. Você que está nos ouvindo e há tempos você não fala mais em línguas estranhas, o Espírito de Deus está falando com você. É tempo de você despertar. Pede essa noite para Jesus renovar a tua vida. Pede nesta noite para o Espírito de Deus Ele te encher. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você que está nos ouvindo, Ele pode te batizar nessa noite. Ele quer encher a tua igreja, Ele quer entregar dons ao teu povo, mas nós precisamos acreditar. Nós não podemos resistir, como Pedro ele falou aquele dia, aqueles irmãos, quem era eu para que pudesse resistir ao Espírito de Deus? E aqui eu encerro, irmãos. O conjunto vai adorar Jesus com mais um hino, mas eu quero dizer para você que está aí na sua casa, em o nome do Senhor Jesus, almeje a presença do Espírito Santo. Não se esqueça que Ele assopra onde Ele quer. E Ele pode nessa noite assoprar aí na tua casa, assoprar no teu ministério, assoprar na tua chamada. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa almejar. Sabe o que é o problema da igreja contemporânea? É que nós desacreditamos que o Espírito de Deus faz. Nós vemos tantas pessoas, irmãos. Esses dias mesmo eu ouvi isso. Eu ouvi alguém dizendo assim, parece que falta algo na minha vida. Parece que falta algo para complementar a minha chamada, o meu ministério. É a presença do Espírito de Deus. Mas não é a presença simplesmente de habitar. Não, irmão, é o revestimento, o batismo no Espírito Santo, que nós pregamos e acreditamos veementemente nele. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele pode te batizar nessa noite, mas você precisa querer, você precisa buscar. Isso faz parte, irmão, de algo que a igreja precisa para poder proclamar o Evangelho. Robert, mas eu já canto bonitinho, eu já prego bonitinho. Mas Deus quer algo mais para a tua vida. Ele quer soprar algo para complementar isso. E você precisa buscar. Nós deixamos de orar. Antigamente nós reuníamos, a igreja se reunia para buscar. Hoje é um grupo de pessoas, irmão, que pensa, não, irmão, eu fui lá, tá bom. Não. Nós precisamos querer mais de Deus. Nós precisamos querer mais da pessoa do Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita no poder, na ação, na forma com que o Espírito opera.
do jeito que você está aí na sua casa. Adore Jesus conosco. E logo após eu quero fazer uma oração com você. Jesus vai te renovar nessa noite. Jesus vai renovar as tuas forças nesta noite. Nós vamos adorar Jesus com esse louvor.